Adivinha quem perdeu 8 horas da vida para ver cosplayer mal feito pagando de ator? Seja bem-vindo ao quadro do canal para falar de One Piece, e dessa vez eu quero pegar o hype do live action, então vai ser um vídeo do live action. E como eu não importei muito em ver as coisas do live action até ver o live action anteontem, eu quero dividir esse vídeo em 3 partes, as expectativas, um comentário sobre o live action e uma conclusão. E começando aqui com uma coisa que talvez dê uma camada a mais pro vídeo, porque eu já falei algumas vezes aqui, mas eu tenho motivo para evitar filmes e coisas envolvendo atores reais. Eu não sei reconhecer rostos, e isso não é uma piada. Uma parte da minha vida eu acreditei ter prosopagnosia, que é um distúrbio que impede a pessoa de reconhecer rostos, mas não. Eu tenho sim uma dificuldade diagnosticada por psiquiatra de reconhecer rostos, mas um distúrbio é algo muito extremo. É só uma coisa menor que eu tenho. Porém, significa que eu não vou saber reconhecer rostos quando uma pessoa, por exemplo, troca de roupa ou algo semelhante. E isso inclui não saber o que é a atuação da pessoa. Pra mim, todo mundo é um bando de manequim com fantasia de cosplay, praticamente. Logo, eu prefiro não julgar a atuação do live action. E sabe, eu até agradeço a caracterização dos personagens tá meio fiel. E eu tô zoando chamando eles de cosplay, mas eu realmente valorizo cosplays. E o cosplay tá bem ok. Obviamente, coisas não iam funcionar direito, como um cara de cabelo verde ou uma de cabelo azul, mas a ideia em geral tá ok até. Mas por estar no live action tá meio estranho. E com estranho eu quero dizer que a Nami podia também ter entrado na zoeira e pintado o cabelo, não só ter colocado uma peruca. E que o Butch tá meio que uma fantasia de BDSM. Mas tudo bem, é uma adaptação, vai ter que ter mudanças pelo bem da mídia. Um bom exemplo disso é o Usopp, que era meio óbvio que não ia conseguir fazer bem o nariz, então nem vale a pena tentar. E o Usopp ficou realmente bom, parabéns. Aliás, sobre os protagonistas, e sem contar a peruca da Nami, todos estão bem ok, até mesmo as roupas estão fiéis a algo. Seja a roupa original do anime, algumas roupas do mangá, ou capas do mangá alternativas, roupas oficiais pelo menos. E como não vou saber julgar a atuação, todo mundo tá um manequim. Exceto os Homem-Peixe, porque esses estão um tumor. Mas já falamos sobre. Minha dúvida realmente é qual a razão de live action de One Piece. E obviamente foi pelo dinheiro. Mas One Piece tem uma construção de aparência onde cada personagem é ou um gigante shapeado ou uma anomalia genética. Tem até mesmo tribos para justificar essas anomalias, como, sei lá, braços longos, pernas longas, pescoços longos, meio homem-peixe. E você entendeu. É literalmente a coisa mais cartoon do mundo, One Piece. Não tem como fazer isso de uma forma certa live action. Ou ia ficar uma anomalia CGI mal feita ou um festival de fantasia de espuma. Spoiler, foi o segundo caso. Todos parecem estar levando a obra a sério demais, para uma obra em que o mesmo cara que corta uma montanha não sabe diferenciar a esquerda e direita. É uma caracterização estranha que fizeram nessa série. O Bug mesmo. O Bug era pra ser um personagem meio cômico, e aquele é mais um personagem sádico, realmente. E eu não sei se isso é bom ou ruim, porque em parte a graça do Bug é justamente ser um personagem alívio cômico, não um personagem tão sério. Só que aquele também não ficou ruim por ser um personagem sádico, ou seja, tá meio estranho. O live action é exagerado, mas não engraçado, e é tão aleatório que não fica charmoso como deveria ficar. Perdeu a parte cômica de One Piece e parece esquizofrênico, ou uma fantasia sexual estranha. O que você preferir? Dito que minhas expectativas eram, eu estou fazendo esse vídeo para visualização, o que foi de fato o live action? Bom, essa temporada, e eu falo essa temporada porque talvez tenha mais temporadas, visto que essa não foi uma atrocidade completa igual outras adaptações de anime são, ela se foca no West Blue, que são os primeiros 50 episódios, pelo que eu me lembre, ou o arco 1 de One Piece, se você preferir. E é claro que só tendo 8 episódios não vai dar para adaptar tudo de 50 episódios, tanto que eles param antes de Long Town. Isso não é bem um spoiler, mas se você tá vendo isso, eu chuto que você já viu One Piece normal, e eu não ligo pra spoilers a esse ponto. E como eu disse, tudo aqui é recontando vários arcos de One Piece pro formato live action, então eu vou dizer as principais coisas que não aparecem pra você. Ilha dos Animais Raros, não que ela importe, Django e os moleques da Ilha do Soap, cortam o arco da luta do Krieg, mesmo ele aparecendo, o Johnny e o Osako não tão, e acho que é só isso de mais relevante. Eles cortam alguns outros personagens, algumas outras cenas, mas não são tão relevantes assim. Demais alterações existem, mas meio que feitas para recontar acontecimentos para no fim terem quase o mesmo final. Então meio que um arco vai começar de uma forma e acabar da mesma forma que tá no mangá, só ele vai ter um meio diferente. E outra coisa que, devido a ser uma série, eles fazem uma adaptação do que eu vou chamar de adaptação por meio do hype. E vem comigo que eu vou te explicar essa parte. Em One Piece eles não têm tanta preocupação em prender a pessoa na tela, eles têm mais uma preocupação em contar a história, já que o Oda vai ter mais mangá pela frente, e eles podem enrolar com o roteiro, com a animação, com qualquer coisa que pelo menos já vai ter a garantia de que o Oda vai ter um pouco mais de mangá pra animar. Porém aqui eles rusham algumas partes, porque eles não têm tanto essa autonomia. Aqui eles dão mais foco pro Bug, por exemplo, já que o Arlong sequestra o corpo dele, fora que o próprio Arlong é premeditado bem antes por isso.
E isso é feito pra você ter esse hype de que algo grande tá acontecendo ou vai acontecer no final da temporada. O que num anime não acontece porque, bom, você só tá vendo um arco, mas não exatamente tá esperando o final do arco, só tá vendo ele ser animado. Porém, o principal problema vem com isso, que é o Garp. Se no mangá o Kobe só aparecia em uma história de capa ou outra, no anime ele ganhou 2 episódios. Já aqui, ele é quase um antagonista junto do Garp. E eu não sei exatamente o propósito disso, mas eles querem toda hora manter essa ideia de que a Marinha é um antagonista constante. Enquanto no original ela aparece umas 2 vezes em nunca. Sério, em East Blue a Marinha não fez quase nada, que ela é quase que o polo central, de certo modo. Cada passo que o bando faz, eles estão atrás, com a revelação de que o Garp é avô do Luffy acontecendo extremamente rápido. Tipo, no anime isso dura uns 300 episódios pra revelarem isso, e aqui dura uns 4, é bem irônico. Eles fazem isso pra ter uma tensão e uma luta entre os dois, mas spoiler, isso não resulta em nada, porque ele não pode pegar o Luffy aí, porque senão o anime ia acabar muito rápido. O live action ia acabar, vocês entenderam. E essa é uma parte que realmente me deixa em dúvida com o objetivo, porque essa parte da trama da Marinha é feita pra complementar coisas, mas nunca complementa de forma boa. Tipo, aqui o Garp mandou o Mihawk atrás do Luffy, mas isso ocorreu porque não daria pra fazer a luta que teve com o Krieg no anime. Tipo, foi uma adaptação muito necessária, mas foi uma adaptação ruim. E é mais ou menos dessa parte em diante que começa a ficar estranho, porque antes disso era tudo bem até que fiel, só nessa esquema de adaptar pra nova mídia. Já aqui o Arlong aparece um Baratie, e eu quero dar destaque porque parece que ele faz força pra não jogar o Luffy na água de início, mas é estranho. Ele joga o Luffy na água e tem a cena do Sanji recuperando ele. E o arco de Along Park é bem fraco, as partes legais do arco são bem minimizadas. Eles excluem completamente a existência do Hachi, porque eu acho que ele ia ficar muito caricato em comparação aos outros. E todos os homens peixe parecem uns bonecos anabolizados deformados. E eu não sei se eles queriam adaptar o preconceito que a gente deveria ter contra o homem peixe, mas conseguiram. É cada abominação que puta que pariu. Essa era a parte mais difícil de ser adaptada, e eles conseguiram falhar com perfeição. Não fizeram também nada mais do esperado, porque, convenhamos, o design do Homem-Peixe não são nem imponentes, eles só são feios, dá uma dó de ver a cara deles. Conclusão, foi uma má ideia, sem dúvida. A adaptação foi horrível, mas para um âmbito financeiro, seria bom usar esse exemplo para adaptar uma obra que não fosse tão ambiciosa como One Piece é. Existe um mundo de adaptação japonesa de animes que ficaria muito melhores com um orçamento desse nível. A Netflix mesmo, ela pode fazer coisas com aquela mina careca lá e fazer um Hinamatsuri. Se ela quer pegar diversidade, ela pode pegar um Caroline Thursday. Não falta anime para animar para live action que talvez ficaria legal. Tem um mundo de obras melhores que seriam mais fáceis e melhores para adaptar. Mas teve uma coisa boa que essa animação pode trazer é abrir espaço para essas obras acontecerem. Enfim, foi mais uma luta de Ocidente contra Oriente estragando obras, mas... nota 3 efeitos CGI cagado, porque nenhum efeito CGI desse anime é bom, / Rocky Rolls batendo com frango, que foi uma das partes mais engraçadas possível, porque não faz nenhum sentido. Enfim. Sei lá, pessoas.